Enfim, vocês falaram que a ideia é oferecer as alternativas para as pessoas escolherem, e considerando os muitos benefícios de usar um sistema livre, como isso que o Edson falou, de ser gratuito e você não gastar dinheiro com licença, o que que vocês acham que falta para as pessoas fazerem essa opção por alternativas livres de sistema operacional, software comercial, enfim? Se eu for pensar na minha própria história, a principal diferença é a forma com que você é apresentado para aquela solução. Porque, no fim das contas, é, entre aspas, uma venda que você faz, sabe? Quando você que é, sei lá, desenvolvedor, por exemplo, você tem um projeto, um aplicativo, ele pode ser a melhor coisa do mundo, ser uma incrível solução. Se você não conseguir mostrar utilidade para as pessoas, talvez elas não consigam enxergar valor naquilo. E a gente atua nesse setor de divulgação, por assim dizer, de open source, e sente que ao longo do tempo foi, apesar de ter várias pessoas fantásticas nesse meio, um nicho em particular que não era muito eficiente em furar a própria bolha de pessoas já interessadas naquilo para mostrar o quanto os sistemas operacionais baseados em Linux, ou não até, mas open source também, poderiam ser alternativas. Ou às vezes nem precisa ser, nem precisa chegar tanto, não precisa ser o sistema completamente livre. Às vezes utilizar um Krita da vida para desenhar, por exemplo, no próprio Windows que a pessoa tem. Não precisa mudar de sistema operacional para usar alguma coisa de open source que vai economizar. Acho que o principal problema é a forma com que as pessoas são apresentadas, porque tem muita gente que tem aversão a Linux, especialmente no Brasil, a gente pode dizer, pela forma com que conheceu, porque conheceu em máquinas de baixo custo, por exemplo, computadores ruins vendidos no mercado com um Linux para tapar um buraco lá só para não precisar vender sem sistema operacional, ou teve o primeiro contato com Linux educacional na escola, até voltando atrás, e aí professores que não eram muito capacitados para utilizar a ferramenta, sabe? São várias coisas assim que fazem com que parte da população tenha no seu imaginário que Linux é algo ruim, mesmo tendo um Android no bolso há vários anos, sabe? E não sabendo que lá também é. Então, até a própria compreensão da tecnologia, entender como ela é modular, como ela é vasta, como é aplicada em tantas coisas diferentes, que não é um sistema operacional de fato concorrendo com o Windows, ele é uma tecnologia que hoje o Windows, inclusive, tem dentro dele mesmo, né? Você tem o WSL por lá e tudo mais. Então, eu acho que é a questão de apresentação, apresentar como uma solução. Talvez esse seja a principal deficiência. Não é para todo mundo, acredito, sim, não é para 100%, talvez, mas é para muito mais pessoas do que a maioria pensa, provavelmente, sabe? Então, acho que equilibraria o mercado muito bem se fosse possível apresentar para as pessoas, entre aspas, do jeito certo. Eu acho que tem um pouco de falta de conhecimento das pessoas para poder experimentar o Linux, tem um pouco de preconceito também. Tem gente que às vezes usa essa desculpa de mas não tem o pacote Adobe, então não vou mudar para o Linux. Mas você vai ver a pessoa simplesmente só recorta uma imagem e muda o tamanho, sabe? Tipo, você não precisa do pacote Adobe para isso, sabe? Claro, existem, como o Joe falou, né? Não é para todo mundo. Tem gente que vai precisar do pacote Adobe, seja por preferência do software, aí beleza, tá tudo certo também. Ou porque, sei lá, trabalha numa agência, a agência obriga que use o pacote Adobe. Realmente, vão ter casos que a pessoa simplesmente não vai conseguir usar. E tá tudo certo. Mas eu acho que o problema é realmente quando você já colocou na sua cabeça que Linux é ruim, por seja lá qual motivo, e não quer nem tentar, ou às vezes realmente falta de conhecimento mesmo. Às vezes alguém passou a imagem de que Linux é aquela tela preta com um textinho em verde que você vai hackear alguém, ou que é aquele sistema antigaço, precário, sabe, que você não consegue fazer nada. Se você for jogar, só vai jogar, sei lá, o Super Tux Kart e nada mais, sabe? E a gente sabe que não é bem isso. Ou às vezes realmente, tipo, acabou conhecendo por alguém que seja, tipo, é aquele tipo de gente que tá te forçando, sabe? Não, você precisa usar Linux, porque Linux é a melhor coisa do mundo e você não pode usar qualquer outra alternativa, senão você tá errado. E apesar de, tipo, ok, você pode usar isso, mas a partir do momento que você tá forçando na pessoa, você vai ter meio que a reação contrária, né? A pessoa, se ela não tá tão preparada assim para poder usar, ela só vai pegar um ranço, sabe? Ela vai falar, não, não vou usar isso. Tipo, vou entrar no meio desse gente chata, sabe? Não vai. Você tem que vir mostrar, olha, existe essa possibilidade aqui. Que é muito o que a gente faz no dia Linux. A gente mostra a alternativa, mas a gente jamais vai falar, não, você precisa usar isso aqui. A gente mostra o Linux, mostra como o Linux é legal, como existem interfaces bonitas, não é só uma tela verde, uma tela preta com textinho verde.
É também se você quiser, mas você não precisa. Que dá para rodar jogo, que dá para você usar o GIMP, por exemplo, para editar imagem, dá para você fazer tudo isso, mas você usa se você quer, sabe? É sobre liberdade, sabe? Você quer usar? Beleza. Não quer? Tá tudo certo também, a gente pode continuar sendo amigo, sabe? Eu acho que precisa de um pouco mais disso, sabe? Em vez de ficar falando, se você tá usando software proprietário, você é um monstro, sabe? Falar, não, ó, olha aqui essa alternativa. Pode ser bom, sabe? E tá tudo bem se eu não gostar. Eu acho que falta um pouco disso na comunidade também. Uma abordagem que a gente sempre adota, e eu acredito que pelo que eu conheci do Raul e do Gil, né, depois que eu comecei a fazer parte do projeto, a gente sempre fez isso mesmo antes de se dar conta conscientemente, é que a gente nunca tenta convencer ninguém de nada. A gente conhece algumas opções que para a gente funcionam, às vezes funcionam de um jeito, às vezes funcionam de outro, mas a gente está sempre tentando resolver problemas e a gente identifica, ou às vezes as pessoas apresentam para a gente alguns problemas que elas estão passando e a gente tem algumas soluções que podem ser de interesse ou não. Então a gente não tenta vender nem doutrinar ninguém, né? A gente, cara, eu manjo de Inkscape, manjo de GIMP, o Raul manja de Notion pra caramba, também mexe com outras ferramentas, o Jonathan detona no DaVinci Resolve e em outras coisas de edição de vídeo. E assim, você precisa de uma solução nessas áreas? Talvez a gente possa ter alguma dica que vai te ajudar, mas a gente não vai tentar te convencer a parar de usar o que você está usando, se te atende bem. Mas uma provocação, né, um questionamento que a gente sempre deixa e a gente está sempre disposto a discutir no sentido de debater, né, de conversar sobre os assuntos, é que dependendo do cenário no qual você está inserido, dos softwares que você utiliza, talvez você esteja usando uma bomba atômica para matar uma formiguinha, né? O exemplo que o Raul mesmo deu. Às vezes você paga o Adobe Cloud inteiro para recortar uma foto quadrada. Para quê?